É por isso que eu acho que tanto... Então, esse trabalho da Mira Schendel, com outro trabalho do Beuys, e que não é só um trabalho do Beuys, que é o trabalho do Beuys como um todo, né? A ideia do trabalho do Beuys, que é um trabalho contemporâneo ao trabalho da Mira, que é um trabalho que também é muito retomado quando se fala, né? Uma referência, quando se fala dessa questão entre arte e política, né? O que eu acho que talvez o trabalho do Beuys, sabe, se a gente for pensar, talvez porque que a crítica que o Rancière faz ao trabalho do Tiravanijar não é uma crítica que se faria ao trabalho do Beuys, apesar do Beuys também trabalhar, não fazer almoços e tal, mas trabalha com formas como esse escritório de discussão para a democracia direta que ele criou na Documenta de Cássio, né? Quer dizer, também era o quê? Era um escritório, as pessoas chegavam e ficavam conversando. Né? Então, desse sentido, um pouco essa coisa de levar um pouco que está no mundo, uma coisa que poderia acontecer no mundo, uma discussão política que poderia acontecer num café, num bar, em qualquer lugar, mas que o Beuys leva lá, desloca esse escritório lá e fica trabalhando como um trabalhador das 10 às 8, todos os dias da Bienal. Tem toda essa coisa da relação com o trabalho, né, de trabalho. Né? Agora, eu acho que por que funciona? Por que no Beuys talvez a crítica do Rancière talvez não? Eu acho que não cabe a crítica que o Rancière faz ao Tiravanijar. Porque eu acho que no trabalho do Beuys existe uma ficção em si. O Beuys é uma ficção, né? Ele é mesmo a criação de um personagem. E é muito curioso, assim, porque aquela história, quer dizer, talvez sem a presença do Beuys ali para fazer aquela discussão, que era um grande performer, todo mundo, acho que aqui, que já teve a chance de ver o Beuys fazendo uma performance, sabe que ele, em si, é uma presença artística, não é? Que ele domina a cena e ele faz um trabalho de ficção com aquela realidade. Ele vai dar uma aula que é uma aula performance, que é uma aula dele na Academia de Düsseldorf. Só que aquela aula não é simplesmente uma aula de um professor normal, é uma aula de alguém que faz uma performance com aquilo. E o Beuys... É impressionante, né, a presença que o corpo daquele homem tem e que ele tem como performer e como personagem. Né? Para mim, é o que pega muito no trabalho dele. Essa criação desse mundo, desse personagem, e também de como ele era necessário ali. Não é que ele poderia dar instruções para que alguém fizesse aquela performance. É um pouco também o que acontece com o trabalho da Lygia Clark. Quando a gente pensa no trabalho da Lygia Clark, que foi uma coisa que eu acho que a Sueli Ronick percebeu muito bem quando ela fez aquela exposição da Lygia Clark na Pinacoteca, que ela não refez, ela não se deixou mexer naqueles trabalhos como se fossem aqueles objetos que a Lygia usava para fazer terapia. Ela não deixou com que se mexesse naquilo de uma forma usando aquilo para terapia, porque ela é parte do princípio de que é impossível você refazer uma sessão de terapia da Lygia Clark, porque a sessão de terapia da Lygia Clark dependia da Lygia Clark, não é você passar isso só para um outro psicólogo, ou um outro psicanalista, enfim, ou alguém que vá ser treinado para usar aqueles objetos X e que vai fazer o que a Lygia fazia, não, porque tinha a presença da Lygia. Então, a presença da Lygia era já uma presença que dava um sentido ficcional no sentido de uma construção de mundo, que era a Lygia que fazia, não é? Quer dizer, a Lygia, todo mundo sabe que ela também trabalhava muito no sentido do acaso, né? Que ela ia mesmo meio que na hora decidindo quais instrumentos, não é que ela tinha né? Ela tinha uma terapia, ela estudou, não sei o quê, mas quando você vê os discursos das pessoas que fizeram a terapia com ela, não existia um método. Né? Ela olhava para a cara do paciente, existia lá o problema X dado, e ela começava a usar aqueles objetos relacionais, né? Que era o nome daquilo, os objetos relacionais que ela tinha inventado, mas de uma forma que era muito própria dela, e que é uma coisa meio irrepetível. Eu acho que é aí que está também a potência do trabalho. Porque, querendo ou não, por mais que a Lygia diga que aquilo era uma relação, era a arte já na vida, ela não chamava aquilo de arte, não é arte no sentido tradicional da palavra arte, mas tem um trabalho ficcional lá. É quase uma ficção, nesse sentido do Rancière. Então,
É por isso que eu tenho a impressão que o Rancière enfim, é um tipo de pensamento, ele reordena, de certa forma, essas questões. E eu acho que amplia muito a forma como a gente pode pensar todas essas práticas, né? E aí, no caso do Beuys, só da coisa do birro do Beuys, do escritório do Beuys, eu acho que assim, isso não tem traduzido para o português, e eu nem sei se isso foi transcrito para o alemão de uma forma total, assim, a gravação de tudo o que foi. Porque, na verdade, a gente também só vai saber direito o que aconteceu se a gente ouvir tudo o que foi ali, né? Tudo o que aconteceu ali. Mas, nesses 100 dias da documenta de Cássio, né? O que foi exatamente discutido ali, né? Mas eu tenho quase certeza que o Beuys ele deve ter dirigido todas essas conversas, né? Elas devem ter sido conversas que eram dirigidas, conversas que o Beuys com certeza levava para o lado que, enfim, existia um trabalho lá de construção ficcional. Eu acho que essas conversas não eram simples conversas. Eu acho que, com certeza, existia do Beuys ali um trabalho de construção ficcional, no sentido do Rancière, né? Não estou falando bem claro, né? Não é ficcional no sentido de ilusão, ficcional no sentido do que o Rancière está usando de ficção. Então, eu acho que é nesse sentido que talvez o Beuys escaparia da crítica que ele faz ao Tiravanijá, entendeu? Enfim, tentando pensar um pouco a partir do texto dele. Eu acho que a conversa do jantar, eu acho que não. Não sei, podemos discutir. O que eu acho nesse sentido, eu concordo, tendo a concordar com o Rancière e com a Claire Bishop. Eu acho que é muito pouco tensionado. Entendeu? Porque eu acho que, no caso bom, você pode considerar essa não presença uma ação. Esse não interferir no que vai ser. Porque também acho que o Beuys, não é que o Beuys interferia, mas eu tenho certeza que o Beuys ele fazia perguntas, ele intervia, ele fazia algo. É como ele fazia nas próprias aulas dele, quer dizer, nas próprias aulas que ele dava e que ele também considerava aulas performances, né? Quer dizer, eram aulas performances, ele estava lá para alguma coisa, né? Isso aqui também é uma performance. É um escritório, as pessoas vão lá discutindo isso aqui, mas também é uma performance do Beuys. Eu acho que, no caso do Tiravanijá, imagina a seguinte situação, o que eu estou chamando de performance. Eu nunca participei de nenhuma dessas vernissagens dele e não conheço ele pessoalmente. Mas, assim, para começar, assim, eu não acho que ele vê essas aberturas como uma performance, tanto que ele não grava nada disso e isso não vira um vídeo depois, como o Beuys gravava as aulas dele. E você vai hoje nos museus e você vê isso como uma performance do Beuys. Isso é gravado e apresentado hoje como um trabalho, uma performance do Beuys. Imagina o seguinte, se você tirasse o Tiravanijá de lá, colocasse as pessoas para cozinhar e conversarem, ia fazer alguma diferença? Pronto, as pessoas fazem. Eu acho que, no caso o que eu estou chamando de trabalho ficcional, no caso da Lígia Clark e do Beuys, é que eu acho que, se você tirasse tanto a Lígia Clark quanto o Beuys dessas situações, isso ia fazer diferença.
Entendeu? Existe ali, ainda ali, pode não chamar isso de prática, de arte, no sentido da arte. Isso não é arte, arte do jeito que a gente conhece, ou artista, gênio, tal. Não nesse sentido. É isso que eu estou entendendo que o Rancière está defendendo como um trabalho de ficção. Como não abrir mão, essas formas de sensuais, elas não abrem mão de um trabalho de ficção. É por isso que eu fico pensando que, no final do texto, ele vai entrar com essa questão da ficção. Entendeu? O Boys, eu não sei se ele é superior à massa. Porque todo o discurso dele é da escultura social, né? É de que todo mundo é um artista. Não, eu acho assim, o que o Beuys encarna, eu acho que um pouco é aquela ideia, até que é bem alemã, na verdade, que está muito ligada com a história alemã, que é essa história do artista romântico em relação com a natureza, e que tenha lá essas qualidades xamânicas, que seriam qualidades, né, de ver, estabelecer elos entre coisas da natureza, mas, por outro lado, tem esse discurso do Beuys. Tudo bem, pode ser um discurso do Beuys, de que todo mundo é um artista, de que todo mundo poderia... Agora, é que eu acho que para o Rancière, estou pensando na cabeça do Rancière, tá? Acho que para o Rancière você deixar isso muito, eu acho que você fazer isso, quer dizer, você fazer da arte só um jantar e onde as pessoas conversam e tal, e leva isso para dentro do museu, é muito pouco como forma de, quer dizer, de estabelecer uma outra visão do mundo, né? De estabelecer essa nova ficção do mundo. Porque aí que tá, aí tudo bem, mas aí essa crítica que você fez, a gente tem que fazer, é uma crítica que é o que o Rancière diz. O mundo todo é feito de ficção. A ficção é sempre uma ficção feita por alguém, ou por um grupo, ou por uma elite. Se a gente vive numa ficção X, que é a da realidade, que foi construída por um poder X, não sei o quê. A outra ficção que vai vir também, o ato de ruptura que vai fazer com que essa ficção que a gente vive se espatife ou, na verdade, né, se problematize, ela também vai ser uma ficção de uma pessoa X ou de um grupo X, no caso de um artista X, ou de um coletivo X, ou de uma... Quer dizer, eu acho que você não consegue fugir disso. Eu acho que talvez o que o Rancière está falando é a constante disso, né? É o constante dissenso, na verdade. É por isso que eu fico pensando, você pensa o Rancière também com as outras pessoas que pensam política hoje, a ideia de que você tem esse ato que é um ato de ruptura, mas que você não sabe o que vem depois. Né? Porque também tudo que vir depois vai ser vir depois de um determinado grupo, e esse vir depois vai sempre ter que ser criticado por uma outra coisa. E assim há de infinito. Mas um pouco eu entendo, um pouco é isso, quer dizer, é isso, tudo é uma ficção, tudo é forma de ficção. E as ficções, elas sempre são ficções de alguém, de um grupo, de uma pessoa, só que são elas que fazem que duas coisas entram em choque, né? E um estado X de consenso talvez se estilhasse para talvez entrar outro estado de consenso para depois se criar um novo estado de dissenso. Então, eu não sei, eu acho que para o Rancière, quer dizer, é engraçado que o Rancière, você percebe assim que o Rancière, quando ele fala essa questão de que práticas artísticas dissensuais não são ações políticas dissensuais, são coisas diferentes, ele separa isso muito porque ele diz, né? Ele não fala esse nome, ele não fala esse nome específico, mas eu acho que é isso que está lá. Por quê? Porque a experiência, a prática artística está sempre ligada com o sujeito, com um.
por mais que ela seja uma prática que todo mundo sente junto, não sei o quê, ela sempre está relacionada ao sujeito. É você e a coisa que está na sua frente, é você que vai interpretar isso. Esse sujeito, para ele se coletivizar e disso virar uma ação política, quer dizer, é isso que o Rancière diz, não existe nenhuma garantia. Porque a ação política sempre pressupõe uma atividade coletiva, que não é só de um sujeito, não é? Que é mais uma coisa do coletivo. São maneiras, ele vai dizer, são maneiras diferentes de dissenso. Então, de uma forma ou de outra, eu acho também que aí eu também acho que o Rancière não abandona nunca essa ideia do sujeito. Quando ele fala do espectador emancipado, não é? Quando ele coloca isso de uma forma tão assim do tipo, não, mas olha, o espectador emancipado é aquele que vai reinterpretar e retraduzir o mundo e aquilo que é dado da forma como ele tem a ver com as memórias dele, com a lembrança dele, não sei o quê. Ele está simplesmente dizendo, bom, a gente não pode ligar o sujeito é o sujeito, e existe o coletivo, que é o coletivo, que é o domínio da política, da ação política. Eu acho que ele não acredita muito em fundir. Ele acho que não fundir essas duas coisas, esses dois universos também, porque o universo da arte ainda é o universo do sujeito. Quando ele dá aquele outro exemplo daquele grupo que foi fazer aquela ação política na periferia de Paris, eu até anotei aqui, que faz uma ação que ele chama da vacância, né? Que eles fazem uma cabine no meio da periferia de Paris, uma cabine onde as pessoas possam ir e não fazer nada. A ideia, exatamente ali, o que é o dissenso dentro daquele contexto da periferia, é a pessoa simplesmente ir, sentar no lugar e ficar olhando para o teto. Porque daí ele vai dizer por que isso é importante. Porque isso é um jeito da pessoa se sentir um único dentro de um coletivo, dela retomar sua ideia um pouco de individualidade dentro daquela coletividade, enfim. E eu tenho a impressão, eu não conheço o Rancière profundamente do ponto de vista da política, mas eu tenho a impressão que ele ainda não abandona essa questão do sujeito. Assim, se for pensar numa história do marxismo, tal, ele não é um marxista, mas ele é um pensador que, com certeza, está inserido dentro do pensamento crítico desde o Marx, né, que repensa a questão da política desde o Marx. Eu acho que ele está um pouco dentro daquela também, né, que foi outro dos os marxistas básicos, né, para o Walter Benjamin, que é o Lukács, do História e Consciência de Classe, que é quando ele tenta também colocar como o sujeito também é importante para a questão da luta de classes, né, que assim não são movimentos sociais, grupos, quer dizer, tem a ideia do sujeito, como é que o sujeito faz essa mediação? Bom, é que essa questão do sujeito é uma questão filosófica, assim, e eu acho que está isso suposto no Rancière, essa ideia desse sujeito ainda, de não abandonar essa ideia de um sujeito individual, e que é nesse sujeito um pouco que as coisas se realizam. Então, tudo bem, sim, o Beuys pode ser um machista, pode ter várias mil coisas, assim como a Lígia Clark também você pode dizer que é uma elite X, é representante de uma elite X, enfim, que tinha uma visão do corpo que estava ligada com aquela elite X brasileira daquela época. Mas eu não sei se isso invalida o fato de que o trabalho do Beuys pode ser uma forma de dissenso, a despeito do próprio Beuys, né? Eu acho que é isso mesmo que ele acredita. Essa ideia de suspensão. Sim. Talvez não seja tão. Tá. Assim, eu acho que aí a gente pode não concordar também com os exemplos que ele dá. Até eu quis falar da Mira Chando, porque óbvio que é um exemplo que ela nunca falaria. Porque também eu fico pensando, também um problema um pouco eu vejo do texto dele, quando ele está falando disso, é que ele só fala de trabalhos que têm essa relação já ou com uma intenção política, ou que sejam... Quando ele fala dos trabalhos da Martha Royce, quer dizer, ele fala de trabalhos que são trabalhos que
assumem, querem se assumir política. Ele vai falar, não, esses trabalhos não são políticos, não é assim, que é um pouco o raciocínio dele, e vai usar outros trabalhos que são também políticos, que também têm isso. Quer dizer, ele nunca fala de um trabalho que, a princípio, você não olha, eu, pelo menos nesses todos os textos que eu li, mas ele nunca vai falar de um trabalho que, a princípio, você olha e fala, esse trabalho não tem nada a ver com política, esse artista não tinha nada a ver com política, ele não estava nem aí para a política, mas se encaixa dentro do que ele está falando. Quer dizer, foi que eu tentei pensar um pouco com a Mira Chanda, quer dizer, como é que é possível, até pensando nesse enquadramento que se faz da arte brasileira, dentro desse contexto de arte política, e só o que era realmente político, no sentido engajado do termo, entra num cânone da arte brasileira hoje, o que não é, cai fora, né? Não se consegue ler isso. Eu acho que isso é um pouco... Eu não li os outros textos, ele tem milhares de livros, né, Rancière, mas assim, todos esses textos que eu li, ele sempre está falando de imagens que são politicamente muito fortes, para mostrar como elas talvez não criam essa cena de dissenso. Mas, assim, ele nunca pega um exemplo de uma coisa que não tem nada a ver com isso e tente pegar e fazer essa leitura. Quer dizer, isso é um pouco o que eu estou tentando fazer, né? Eu acho que, então, quando ele termina o texto, ele fala... Eu acho que são as duas coisas, mas eu acho que a coisa do artista... Eu acho que a Mira Schendel, por exemplo, quando ela fez esse trabalho, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Entendeu? Assim, ela não talvez na forma consciente de falar isso é um dissenso, tal, não sei o quê. Mas a Mira Schendel era uma artista que buscava trabalhar com a questão da percepção, né, dos modos de percepção. Não da forma talvez consciente, como ele diz, mas o trabalho dela todo é esse. É um trabalho de que tenta repensar a questão da percepção, tanto da percepção do espaço, como da percepção dos materiais. Quer dizer, é uma obra que está relacionada muito à questão da percepção. Quando ela fez esse trabalho, ela estava juntando várias problemáticas do trabalho dela, que era a religião, a ciência, e essa coisa do mínimo, né? Do sempre fazer coisas muito mínimas, intervenções muito mínimas, que quase desaparecem no mundo, né? Tem esse sentido de uma ação no mundo que é muito delicada e muito mínima. E que é um pouco... Todo o trabalho dela é tirar a potência desse mínimo, né? Dessas intervenções mínimas, que é a mesma coisa que ela fazia com as monotipias, que eram aqueles tracinhos. Quer dizer, então, é tirar a potência desse mínimo. Isso era acho que era a poética dela, né? Isso caracteriza a poética dela. E eu acho que ela sabia que ela estava fazendo que isso ia um pouco contra o que se fazia. Ela não estava fazendo intencionalmente contra. Ela estava fazendo isso porque esse era o trabalho dela. Mas ela sabia que isso tanto que ela reclamava muito que o trabalho dela não era aceito no Brasil, que não era compreendido no Brasil. É compreendido hoje, mas na época mesmo que ela fez, ninguém dava importância para o trabalho. Tirando os 5 críticos, as pessoas não sabiam nada do trabalho dela. E continua sendo uma forma de dissenso do ponto de vista da percepção o trabalho dela, eu acho. Então, eu um dia até queria ver, sabe, o que o Rancière acharia, sei lá, se viu o trabalho dela, o que será que ele acha? Se ele acha que eu estou achando isso, sabe, isso que eu estou vendo no trabalho dela. Na verdade, é isso que eu acho que... Eu não sei nem se concordo com todos os exemplos que ele dá. Eu nem sei, eu nem acho. Eu acho que talvez... Esse vídeo do Henri Sala, eu estou tentando pensar com a cabeça dele, mas eu acho que esse vídeo do Henri Sala nem seja tão forte assim como ele quer. Né? Enfim. Acho que tem ali uma releitura, tal, mas tudo bem, mas é o exemplo que ele está utilizando num momento X, que com certeza tem a ver com essa coisa dessa exposição na Bienal de Veneza, e que são também os exemplos mais emblemáticos da arte contemporânea, são os artistas mais conhecidos. Então, ele está lidando com todos esses artistas superstar, né? Acho que também tem isso, né? No caso dele, escolher artistas que sejam superstar, né? Agora, é que eu acho assim que a forma como ele recoloca a questão da arte, da estética e da política, da arte política, eu acho que pode render muita coisa assim interessante para se pensar. Eu acho que ajuda a pensar muita coisa que a gente vê e que de alguma forma a gente tem uma intuição de que aquilo é um clichê,
de uma arte política. Então, o trabalho dele ajuda a te mostrar essa crítica que ele faz à ideia do modelo representativo. Eu acho perfeito, assim, eu acho muito interessante, e mostrar como isso é um modelo mimético de arte ainda, que é. Mas eu acho que essa coisa de ele apontar como a eficácia da arte não existe, também eu acho importante. É realista, no sentido assim, é uma coisa do tipo, bom, a arte pode mudar o mundo, né? Essa coisa de que a arte pode mudar, talvez possa, num nível muito, não é? Quer dizer, isso é completamente indeterminável e quer dizer, e eu acho que ele está dizendo assim, bom, isso é totalmente indeterminável, indecidível, não é por isso que a gente tem que justificar ou não a existência da arte hoje. Aí, não é isso que vai determinar se a arte é boa ou não, se ela tem ou não a intenção de mudar o mundo. Ele está meio que jogando balde de água fria nessa ideia, eu acho, de que a arte tem alguma eficácia política. Ele diz não tem nenhuma. Não tem garantia nenhuma de que tem algum tipo de eficácia política. O que um pouco se transformou, né, a arte nos últimos decênios. Assim, quer dizer, uma ideia de que a arte teria que ter essa eficácia política, senão você não justifica um trabalho de arte no mundo atual. Não é assim, que não teria um sentido, uma função no nosso mundo se não fosse política nesse sentido. Mas ele está dizendo, não, mas tem uma função ainda. Quando ele coloca que ela contribui para construir essas paisagens de dissenso, que são paisagens de dissenso. Né? É uma coisa muito... paisagens de um possível dissenso. Né? Não entendi, Marcelo, direito. Pergunta. Eu acho assim que para ele a questão da eficácia estética, a eficácia é estética quando ela é dissensual, quando a experiência produz uma experiência, quando a obra de arte ela é uma forma de dissensual de percepção, do ponto de vista do sujeito, espectador. Aí ela é uma ruptura estética. Agora, o que ronda tudo isso, né, eu acho é que assim, nada disso é garantia para o Rancière. Quer dizer, não existe uma garantia, também como não existe uma garantia que a pessoa vá ver a obra da Mira Schendel e veja o que eu estou vendo na obra da Mira Schendel. Eu acho que ele colocar as coisas nesse termo é muito corajoso e muito, enfim, ia dizer assim, olha, desculpa, mas a eficácia da arte, que é essa eficácia paradoxal, é uma eficácia que não vai te levar à mudança política, quer dizer. Entende? Assim, eu acho que ele coloca esse como um potencial, mas esse potencial também é um potencial indeterminável. Uhum. Sim, exatamente. É exatamente isso que ele está falando, né? Para o Rancière não tem, né? Possível. A intenção do artista, a obra e o que vai ser lido dentro dessa história, dessa ruptura. É a ruptura que marca exatamente o que é uma obra de arte. Acho que foi Stockenhausen. Que todo mundo meteu a boca nele, né?
Mas eu não concordo. Mas não é uma obra de arte, né? Não, ele chamou, mas você não vai falar que o 11 de setembro é uma obra de arte. Ela pode ser até uma ação de dissenso, mas uma obra de arte. Não, o que eu acho que são coisas para o Rancière, são coisas que não se misturam, assim. Eu acho que ele não concordaria. Eu acho, né, pensando na cabeça do Rancière, que ele não concordaria com isso. Depois eu fiquei pensando, lendo que o Rancière fala dessa questão da política, que eu acho que também é esse lado da política, que é o mais importante, talvez, do Rancière como pensador contemporâneo, é a obra política dele, né? Política mesmo. Você pode ler a ideia das manifestações que aconteceram aqui como uma forma de dissenso. E a forma como a imprensa fez a cobertura disso era exatamente transformar nisso num consenso. Quer dizer, existe esse atrito. Existe esse atrito no mundo mesmo, ele tem razão. Existem atos que acontecem para os quais a nossa forma de interpretação, as formas de interpretação dominantes não dão conta. Ou elas não dão conta, ou elas querem dar conta da maneira... Isso existe, ele está falando uma coisa que é verdade. Né? Eu acho que ele toca assim numa questão que é bem importante, assim, que realmente acontece, existe. E quando ele diz que a arte tem, na verdade, então, que servir a essa cena, que a arte não está em ficar mostrando que o mundo se transformou em imagem, como ele fala que essa antiga, essa arte política que falava o mundo é um espetáculo, o que ele chama da melancolia lá de esquerda, né? Bom, estamos dominados pela sociedade de espetáculo, tudo é espetáculo, então sentamos aqui e vamos chorar, entendeu? Quando ele faz a crítica disso, ele tem uma frase que eu acho muito engraçada, que ele diz assim, ninguém é tão distraído, não sei se você lembra, ele fala, ninguém é tão distraído no mundo para perceber que o mundo é isso mesmo, quer dizer, não precisa vir alguém e ficar me repetindo isso e transformar isso num trabalho de arte. Né? É a representação de algo que a gente já sabe, que o mundo é dominado pela mercadoria, que o capitalismo parece que é uma força, é a besta, como ele chama, né? O capitalismo é uma besta que não tem, que se reproduz e não se destrói nunca. Quer dizer, quando você tem um trabalho de arte que mostra isso, que é simplesmente mostrar isso, ele está dizendo, bom, está trabalhando com a mesma lógica que eu já sei, é o que ele fala, ninguém é tão distraído no mundo para perceber que o mundo é dominado pela mercadoria. Não precisa vir alguém me dizer, dentro da Bienal de São Paulo, que eu sou dominada pela mercadoria. Tá certo? É o que ele diz. Ninguém é tão distraído para saber que isso não é verdade. Então, o que ele quer exatamente quando ele... E aí ficou pensando essa coisa das manifestações, é um exemplo de um ato político, no sentido que ele coloca. Porque é algo que acontece, que você... Grande parte da forma como os historiadores, cientistas políticos ou mesmo a imprensa tenderam a ler o negócio sempre cai já numa forma de ver o mundo já pré-existente. É difícil, né? Não é uma coisa fácil. Você manter o poder, eu acho, o poder, por exemplo, a possibilidade de dissenso que as manifestações poderiam ter tido. Manter isso diante de todo esse aparato de leitura que tenta ver tudo dentro de um consenso, o consenso do pensamento que você já conhece. Então, assim, eu acho que ele aponta coisas assim importantes, assim, mas eu não acho que ele acharia o 11 de setembro como uma obra de arte. Eu acho que você tem a própria frase lá, a frase famosa do Godard, né? Que a arte, como é que é? Ai, gente, que todo mundo adora citar essa frase que eu até esqueci. A cultura é a norma e a arte é a exceção. Bom, não é, sim, não é à toa que o Rancière, então, mas a arte é exceção no sentido da ruptura. Sim, mas ele até cita o Godard nesse sentido. O Godard é um mestre de fazer ficções de ruptura, né? Ele cita o Godard e, com certeza, o Rancière é da mesma geração que o Godard, né, gente? Quando ele está falando da questão desse poder todo de ruptura e de senso da imagem, é que o Godard também é o exemplo mais também batido, né, para trabalhar essa questão da ruptura, do dissenso
a partir do cinema, da imagem e tal, mas o Godard se encaixa perfeitamente no que ele está dizendo, o Rancière. Mas tudo bem, eles são da mesma geração, do mesmo grupo. Enfim, eles são da mesma geração exatamente, né? Cresceram juntos, né? Então, enfim, é óbvio que o Rancière sim, eu acho que ele concorda com o Godard. A arte é a exceção, a cultura é a regra. A cultura é a forma de você ver o mundo. Eu talvez não concorde com isso. Não acho talvez que a cultura popular brasileira seja isso. A cultura, enfim. Você fala que cultura? Se é a cultura de massa, que cultura? Se é a cultura de massa, que cultura é essa que você está falando? Porque tem uma outra tipo de cultura que também não entra num cânone hegemônico, né, do consenso, que é colocada de lado. Outro exemplo que eu fico pensando muito, que talvez, eu não sei se o Rancière conhece, mas eu fico pensando que um pouco a tentativa aí tem a ver com a gente, com o Brasil, é a obra do Eduardo Viveiro de Castro, quando ele vai defender, né, que você tem até um nome também, a teoria dele. Isso. Quer dizer, que a ideia de que você também tem que ver o mundo a partir de um ponto de... Por que você vê? Quer dizer, é exatamente a mudança de ponto de vista. Não é? Por que você tem que ver o mundo desse jeito? Por que não recuperar essa forma de ver o mundo? E que tem tanto a ver com a gente, e que está na nossa formação, e que a gente ignora ou recalca totalmente na nossa história e cultura? Quer dizer... Um pouco é isso, né? Eu acho o trabalho dele assim, enfim, é um trabalho que, quando ele está falando de você ver novas formas de ver o mundo, nova percepções de mundo, é um trabalho político, muito político nesse sentido. E claro que o Eduardo Vieira de Castro sabe que isso é um trabalho político. Isso não é só uma teoria antropológica, desculpa. Não é. Ele sabe que não é. Esse é um trabalho político. A teoria dele é uma teoria política. Não é uma teoria antropológica só. Então, e que eu acho que vai dentro dessa ideia. Também o Eduardo Vieira de Castro também está relacionado com toda essa crítica francesa, toda a ideia da ficção, da construção da ficção, de que o mundo também é a construção de uma ficção, existem formas de você construir a ficção, não é? Que continua. Enfim, que é dominante, e é isso mesmo, é dominante, é consensual. Então, assim, é isso assim que, bom, mas voltando um pouco no Rancière, eu acho que, enfim, faz tudo muito sentido, tudo que ele está dizendo, realmente, para entender o que seria a possibilidade de fazer política, ou do que é política. E eu acho que ajuda muito a gente também repensar a própria arte, entendeu? A partir dele, olhar para outras coisas que não necessariamente estão dentro dessa nossa caixinha também do que é arte política ou do que seria arte política e repensar isso, né? Não é? Ele fala no teatro. É exatamente não. Esse é um dos pontos da crítica, que o Tirvanijá ele retoma a tal da lógica da representação, que ele criticou lá no começo do texto, que no trabalho do Tirvanijá você transforma o que seria o efeito. Ele fala o efeito que seria esse viver na comunidade. Assim, não é? O próprio efeito do trabalho, você transforma aquilo no trabalho. Aquilo é representado pelo trabalho. Dentro da lógica dele é isso, é que o trabalho Tirvanijá ele entra de novo no modelo de representação. Ele pressupõe a eficácia da ação e ele transforma a eficácia do que ele chama de efeito, a eficácia da ação, no próprio trabalho. Então, ele representa a eficácia da ação dentro do museu. É como se fosse, do ponto de vista, sei lá, uma fotografia do que seria um jantar coletivo, você leva isso para lá e entendeu? Você está
é essa a crítica dele mesmo, de que uma das, né, que replica a tal da lógica da representação, do modelo representativo de arte. E que ele está dizendo que, então, que não é um modelo da eficácia estética de arte, que é esse terceiro modelo de arte ou de forma de arte que ele quer... porque a ideia, trabalha com a ideia de representação. Você está representando alguma coisa e você está supondo que quem está vendo vai captar essa mensagem, ou que está lá representado, e que aquilo se coletiviza. Que é aquele modelo que ele está dizendo que é o modelo da arte ali, desde da coisa da imitação, um modelo mimético de arte que ele está criticando. Então, aí não existe a tal da ruptura, da representação com a eficácia, com a intenção do artista, não existe uma ruptura. Você transforma aquele próprio negócio aquela própria vivência, que seria um efeito, no próprio trabalho. Você leva aquilo para dentro do museu e aquilo vira a representação do efeito. Um efeito que você vai pressupondo que já vai naturalmente acontecer a partir daquilo. Enfim. Mas é isso, eu acho que o texto, como é essa coisa, o texto foi escrito de parte de fórum, acho que ele está tentando pensar todos esses exemplos desses artistas muito, que na época, hoje nem são tão assim, mas que na época eram muito superstar, né? Agora, tirando tudo isso, enfim, eu não sei vocês, mas eu acho que ajuda a arejar, né, essa discussão da arte política, o Rancière, e eu acho que traz para uma coisa do nosso contemporâneo mesmo, né? Quer dizer, diante de todos aqueles modelos que já foram feitos, diante de tudo que foi pensado em relação a essa questão, quer dizer, a forma como ele reconfigura isso, eu acho muito interessante, assim, do ponto de vista da história da estética e da política, né? Se fosse ter que fazer uma história entre a relação entre estética e política, eu acho que ele traz isso para um patamar que abre assim possibilidades, né? E ao mesmo tempo faz com que a gente que é de esquerda ou que pretende ser de esquerda, é consciente, não caia nessa coisa desse ceticismo mesmo, que ele chama de ceticismo da melancolia, né? Essa coisa que é, né, tipo a crítica, o mundo é isso, o mundo é mundo, nananana, e bom, entendeu? Que também é um pouco do discurso crítico, o discurso crítico também faz muito isso, né? Cai nessa melancolia, assim, nesse ceticismo. O discurso da crítica, principalmente no Brasil. Então, eu acho que ele também traz um pouco essa terceira via, sabe? Mas é isso, eu acho que teria que ler também muitas outras coisas e ver outros... Mas acho que basicamente o pensamento dele é esse mesmo. Eu acho que isso vai se repetindo em outros textos, né? A ideia do dissenso, da ruptura, da descontinuidade, da não eficácia da arte. Tá bom? Bom, então, obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha sido bom, proveitoso. E aí é isso. Quem sabe, né, onde a gente não faz um grupo de estudo sobre o Rancière. Eu sei que existe um grupo de estudo sobre o Rancière na PUC, eu acho, na ciência política, mas que não estuda arte. Não, que estuda política, mas, enfim, quem sabe, né? Não sei que nenhum desses grupos de estudos do Rancière, a relação com a arte, né?